Olá a todos. No contexto atual que estamos focados, tiramos o foco da pandemia para uma outra doença, entre aspas, doença no sentido figurado do ser humano, que é o preconceito racial, preconceito de cor do ser humano, que ainda é um mal enraizado no na nossa sociedade. E qual é a origem desse pensamento tão antigo, né? E tão impactante, que leva a mortes muito desnecessárias e muitas vezes impunes das pessoas de pele negra. Vidas negras importam, mas por que algumas pessoas acham que não? O mundo possui preconceitos de todos os tipos. Homofobia, preconceito com o trabalho exercido pelas mulheres. Existe a xenofobia. O brasileiro em geral, ele ainda vive um olhar de estranheza em países como Estados Unidos, Alemanha. Nem sempre acontece isso, mas o preconceito, ele assola o mundo. Preconceito com pessoas deficientes, com pessoas que têm problema de desenvolvimento físico ou intelectual. Mas o preconceito de cor de pele, qual a sua origem? Claro que isso é histórico. Isso é histórico, e quem escreveu a história? Quais foram os primeiros escritos da história da África? Que é um continente tão imenso, tão diverso, tão vasto, cuja cultura contribuiu toda a humanidade. A história da escravização do negro e do tráfico dos seres humanos é incontornável para a história desse povo tão sofrido, mas vamos entender o porquê até hoje a sociedade custa a desfazer um preconceito que muitas vezes a gente não vê só nos discursos de ódio, mas vê nas atitudes, nas agressões contra pessoas de pele negra. O motivo é simples: não víamos os povos afrodescendentes pelo ponto de vista do próprio africano. Sempre o que nos era contado, até por livros, era uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, os próprios europeus depreciavam esse povo. A visão dos colonos e colonizadores era preponderante e se propagou muito rápido e ficou fixado em todo o mundo. A partir de 1960, o processo de descolonização ficou muito forte e intenso entre Europa Ocidental e o restante do mundo, porque todo mundo era inferior na perspectiva dos europeus. Então, os marginalizados, os escravizados, os indígenas, os trabalhadores, as mulheres, entre outras pessoas rebaixadas na sociedade, deficientes também, passaram a ter seu protagonismo reivindicado, a buscar seus direitos, a mostrar seu potencial e quebrar esse paradigma, esse conceito de inferioridade que os europeus criaram em várias vezes em seu discurso, em seus escritos, em livros. Talvez a nossa sociedade esteja longe de ficar livre desses estereótipos, dessas exclusões, desses preconceitos, das violências em geral. Mas saber que a criação desse preconceito foi um discurso ferrenho. Traz a esperança de uma mudança no pensamento de toda a sociedade, que podem refletir positivamente também nas atitudes. Leia A Invenção da África, do filósofo e professor Valentim Ives Mudimbe. Ele inteligentemente diz que por meio de discursos missionários, de anotações de viajantes e exploradores europeus, o saber sobre o continente africano foi construído em bases etnocêntricas e racistas. E o objetivo disso era uma suposta superioridade do mundo ocidental. E a esse conjunto de discursos preconceituosos, o filósofo Valentim Mudimbe chamou de biblioteca colonial em 2013. Não é à toa que europeus queriam dominar e explorar a África e inventar estigmas de inferioridade dos povos africanos e exotismo. É preciso ter cuidado com essas ideias.
Documentos que foram escritos antes do século XV, muitas crônicas, relatos de viagem, obras religiosas, estudos geográficos, até alguns documentos que são ditos oficiais, escritos egípcios antigos, os textos clássicos também, em grego, latim e árabe. E como não eram nenhum deles do ponto de vista africano, então esses documentos escritos em holandês, em francês, em inglês, em alemão, como você pode ter ideia, sempre inferiorizaram sociedades africanas ou indígenas, os locais onde eles invadiam e queriam tomar controle. Tinha uma própria interpretação, uma interpretação colonial, um juízo de valor do ponto de vista do colonizador, sempre em nome da superioridade europeia. Resumindo, é por isso que há tanto preconceito com afrodescendentes. Com o surgimento da literatura africana, a história ganha uma nova dimensão. De importância as publicações de africanos escravizados que conseguiram a liberdade, como por exemplo Ignácio Sancho, que nasceu em 1729, Ottobah Cugoano, de 1745, e Olodoa Equiano, que também nasceu em 1745 e veio falecer em 1797. Enfim, a escrita desses escravizados que conseguiram a liberdade teve papel importante para se propagar o pensamento abolicionista que outros autores estavam defendendo já, mas nada melhor do que o ponto de vista do próprio escravizado, que fala com precisão o que realmente ele viveu e o que ele sentiu. Enfim, aqui no Brasil, as pesquisas históricas de estudos africanos estão sendo expandidos cada vez mais. O arquivo do Instituto Histórico e Geográfico, o IHGB do Rio de Janeiro, tem documentalizado o projeto Acervo Digital. Então conheço o PADAB, que fortaleceu o projeto Acervo Digital Angola Brasil, uma pesquisa histórica que veio de uma permuta de coleções digitais de documentos da história de Angola e da diáspora africana no Brasil, entre os séculos 16 e 20, e que inclui o arquivo histórico de Angola e o IHGB. A hashtag Vidas Negras Importam vem circulando o mundo todo, e como estudante graduanda de letras com inglês, me envolvo ativamente nessa causa a favor da vida humana como um todo e a não violência e discriminação de nenhuma forma, pois todas as vidas importam. Aqui eu me despeço e continuemos na luta. As vidas se importam com as outras vidas. Sim!